de apoio do tá? Então, nós vamos agora retornar, antes do conteúdo teórico, a gente vai, gente, se eu tirar o óculos, como embaçar, a gente vai fazer uma experiência, né, uma curta experiência de meditação com os olhos abertos, fixando a atenção em um lugar. Então, assim, a minha sugestão, ó, eu estou no computador, eu vou virar, eu vou olhar para uma parede aqui na minha frente. Você pode até ficar de costas para mim, olhando para uma parede. Quanto mais a gente tiver essa parede em branco, melhor. Essa ideia de meditar olhando, a gente vai focar a atenção como se fosse num nada, né? Se a gente olhar e tiver uma imagem, essa imagem pode trazer experiências para a mente, pode trazer acesso à área da memória e aí vai gerar emoções, sensações, tá? Então, o ideal é que a gente escolha essa parede mais vazia. Poderia ser a chama de uma vela, a gente não vai fazer aqui, mas poderia ser a chama de uma vela, poderia ser uma deidade, poderia ser uma flor, poderia ser qualquer coisa que você for olhar e não vai gerar movimentos e nem impressões, você apenas vai fixar. Quando essa imagem é nada, é uma parede branca, é mais fácil, né? Então, vamos se colocar de frente para essa parede, né? Se você vai acomodar a sua postura física na cadeira, do jeito que for mais confortável para você. Vou fazer até olhando para cá, tá? Você vai, então, direcionar o seu olhar para essa parede, né? Vai manter os olhos abertos, não precisa regalar os olhos, e assim, quem tem desconforto com os olhos abertos, porque essa meditação, ela não é confortável para todo mundo, tem gente que tem desconforto em ficar com esses olhos abertos concentrando. Então, quem tem desconforto, o que vai fazer? Sentir o desconforto, não está dando, você vai fechar os olhos e continuar com os olhos fechados, fazendo a experiência, tá? Já outros gostam muito. Então, de novo, cada um tem a sua preferência, as suas sensações. Então, começando, com os olhos abertos, né? Você vai procurar manter o seu corpo imóvel agora, então, apoia os braços da forma mais confortável, ombros para trás, tá? Mantém os lábios unidos. Isso. Começa a observar a sua respiração, ver se ela está confortável nesse espaço. E dentro dessa visão dessa parede, você provavelmente vai refinar essa concentração para um ponto dessa parede. Como se todo o resto à sua volta fosse ficar mais desfocado. Sem precisar fazer um esforço para isso, né? Quando a gente olha para esse ponto, para essa concentração, a nossa volta já vai ficar mais desfocada. Então, refina a atenção a esse ponto. É possível piscar? Sim, mas quanto menos a gente piscar, melhor. Então, você vai olhar para esse ponto e observa que qualquer imagem que surja agora na mente, de novo, é acesso à área da memória, acesso à imaginação. Então, não convide nenhuma outra imagem que não seja essa que você está olhando agora, sem interpretar, sem julgar. E esse ponto, ele vai ficando
cada vez mais refinada essa atenção a esse ponto. De forma que a distância entre o seu corpo, seus olhos, a esse ponto, vão ficando, a distância fica integrada. Tudo à volta desfoca. De novo, quem precisar, quem sentir incômodo desse formato, só repousa os olhos. Quem puder, mantém mais um pouquinho, os olhos concentrados nesse ponto. Às vezes, nesse desfoque, a gente consegue perceber melhor esse espaço entre o ponto e os nossos olhos. Então, procure manter o seu corpo o mais silencioso possível, a respiração acontecendo. Quem está confortável com esses olhos abertos e sentindo essa experiência, mantenha. Quem precisar agora, fecha um instante os olhos para relaxar a visão. Então, respire um pouco mais profundo. Desperte, abra os olhos ou movimenta a postura e desfaça. Se precisar lubrificar, passar a mão nos olhos. A gente fez um tempinho mínimo, mas mesmo só quase um nada. Para alguns já era bastante para a visão, e para outros, para quem já fez essa experiência, ou até quem gostou, sabe que poderia ficar bastante tempo nesse formato, tá? Então, de novo, são os gostos, né, que a gente, alguns preferem respirar, outros criar outros tipos de âncora. A gente passa aqui até um lequezinho bem grande de possibilidades. Com o tempo curto, para que quem está fazendo pela primeira vez consiga ter alguma sensação e não entre numa sensação de desconforto muito grande. E para quem já fez, durante a semana, eu gostei dessa experiência de ficar olhando para um ponto na parede. Então, durante a semana agora, até o nosso próximo encontro, a gente tem 15, né, 2 semanas, tem 14 dias. Então, dá para fazer 14 vezes a meditação, ou se você gosta de dividir em dias, dá para fazer isso
em mais vezes, né? Então, dá para passear pela respiração, pela fixação ocular, e ver aquilo que você se identifica que gosta, que faz sentido, que é confortável, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui tá. Não, é outro aqui. Eu fui no 2. Só um minuto. Esse aqui. Já vou botar o desenho que daí eu já me encontro aqui. Tá bom? Alguém quer partilhar alguma sensação que teve com essa experiência de olhos abertos? Se vocês fizeram. De manhã vocês estavam tão falantes, estava tão feliz. Agora à tarde. Professora, é Daniela. Café. Que tá falando. Hã? É Daniela que está falando. Fala, Dani. Eu fiz, e para mim eu senti mais facilidade acendendo a vela, né? Porque eu acho que me ajuda um pouco mais nesse foco. Mas eu fui fazendo, tinha horas que parecia que queria ampliar a visão, né? Você queria tirar do foco, eu também voltava a focar, o que me deu um pouco de incômodo, que parece que tem horas que vai dando uma secura, não sei se também está muito quente o tempo ou não. Sim, sim. Mas eu senti que secou um pouco o olho, aí eu tentei manter, mas eu fiquei algumas vezes, né? Mas acho que no final eu fiquei mais confortável, e quando você falou poder fechar os olhos, eu consegui ficar um pouco mais, eu acho que eu consegui perceber mais essa proximidade, acho que foi melhor. Eu demorei um pouco mais para entrar, mas depois eu gostei. Deu para sentir. Eu também senti os meus olhos secos aqui, acho que está seco, né, o ambiente. Também tive, a gente fez, aquilo que eu falei, a gente fez pouco tempo, mas o pouco tempo já deu para ter uma ideia do que vem a ser essa meditação de olhos abertos. A Dani disse que o som tá baixo, só para ela ou para todos? Ah, o da Dani, tá, não, o meu, tá bom. O Luiz sentiu um pouco de sonolência, teve que fechar os olhos. A Adriana sentiu incômodo, até um pouquinho de tontura, porque, né, fica com esse foco inicial. Doer os olhos, quando pediu para fechar, aliviou. Pratico esse tipo de meditação, em poucos momentos tenho a sensação do foco, porque quando pratico esse tipo de meditação, tenho a sensação do foco se mexer. E até o se mexer, Keila, quando a gente fica bastante tempo nesse ponto, né, entre um ponto e a gente, tem luzes aqui, né, tem poeira aqui, tem gente que visualiza cores mesmo, né, tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade muito grande para perceber esses espaços, mas nós, assim, normalmente a gente vai sentir a luz, tem o raio, tem aquelas micropartículas, e a gente começa a enxergar essas coisas, né, que estão entre o ponto e a gente, que são coisas, né, pequenas partículas. Conforme a gente aumenta o tempo, a Márcia ficou confortável com os olhos abertos e manteve o tempo todo, percebeu variação de cor. Então, vocês veem, por isso que é legal a gente fazer o leque, porque cada um vai ter uma experiência. Mais confortável com os olhos fechados, focado no tempo de olhos abertos, não foi agradável a sensação dessa vez, né? E eu vou dizer, minha experiência particular com os olhos abertos sempre é difícil. Eu já acostumei, porque como a gente está aqui para degustar, né, como terapeuta, então eu já fiz algumas vezes, já fiz até num lugar assim bem direcionado do budismo, mas eu tenho dificuldade também com os olhos abertos. Tudo que vocês estão partilhando eu conheço. Esse incômodo, e até mesmo, às vezes, quem está acostumado a meditar de olhos fechados, parece que você fica esperando a hora de começar, né? Parece que só vai começar quando fechar os olhos, tem essa sensação. Mas tudo é prática, tudo é treino. Então, quando a gente dá a oportunidade e não tem incômodos como
a Adriana falou de tontura, aí não é legal fazer, né? Quando você tem incômodo de tontura, ou quando a respiração te dá alguma coisa que você sai do basal, aí é melhor procurar outra experiência, movimentar mesmo. Senão, a própria repetição, ela pode sim trazer aspectos interessantes que vêm dessa observação do ponto e dessa coisa de não ter nada. Daí tem os caminhos interessantes para quem não tem muito incômodo com isso, porque não é fácil. O que acontecer, nunca comento. Eu acho, não, acontece sim, Keila, não é incomum, porque é essa coisa do ponto tem muito a ver com vários aspectos, a gente poderia olhar. Eu tinha feito, e acho interessante a sensação. Então, a Márcia já conhecia, numa segunda vez, numa terceira, ou quem já fez em algum lugar específico, aí já começa a relaxar nessa experiência, porque na primeira vez é intenso, e como a Dani falou, também dá essa sensação de secura dos olhos, né, quando a gente evita o piscar. Quero abrir, quando é todo aquele desenho do contra, né? É um pouco isso, né? Quando está fechado, a gente fala, que horas que a gente vai poder ver o mundo mesmo? Não é? Que horas que abre a cortina? Agora, quando está com o olho aberto, tudo que a gente quer dar uma relaxada. É engraçado, né? A mente, ela é engraçada. Só pegadinhas da mente. Gente, eu vou colocar aqui na matéria que segue, vamos ver se já apareceu. Apareceu? Não, né? Não deu na apresentação. Não foi possível, peraí, porque não estava possível compartilhar. Deixa eu pôr de novo. Eu acho que vai. Foi, né? Agora foi. Tá. Ai. E eu tirei. Eu tirei. Pode de novo, mais uma última chance para. Eu fui fechar aqui coisas, fechei muitas coisas. Tá. Agora vai. Então, a gente vai começar aqui olhando um pouquinho do sistema do corpo humano. Depois eu queria ter, se der tempo hoje, senão na semana que vem a gente faz, aqueles sinais positivos e negativos do self, que são muito bacanas para a gente dar um pouquinho mais aquele olhar para nós mesmos e refletir sobre isso. Mas vamos seguir um pouco aqui com a matéria, tá? Essa parte que é básica, a gente vai passar essa linguagem básica, tem alguns vídeos que estão nesse meio desses aí. A minha sugestão para o curso de vocês é que a gente tenha aí um livro, eu tenho alguns em casa, depois na outra aula eu pego, aí quem quiser tirar uma foto, um livro de anatomia, fisiologia do corpo humano, é interessante, ele vira assim um livro de suporte, nem sempre a gente faz a literatura do livro todo, mas quando a gente tem um caso, porque quando você tem um paciente que chega para você com um problema, quando a pessoa fala, eu tenho esteatose hepática, eu tenho condromalácia patelar, a gente não pode pegar o Google e fazer uma pesquisa ali na hora, né? No atendimento online, antes, previamente, a gente pode fazer alguma coisa sobre isso, mas geralmente a pessoa chega ali, ela vai dar o nome de alguma coisa, como ela já está com aquele caso, a gente não precisa saber tudo, com certeza, né? Mas algumas coisas clássicas, como, por exemplo, saber o que é cifose, bico de papagaio, essas coisas clássicas da coluna, que surgem muitos, alguns nomes de doenças que são clássicos, e principalmente aonde estão os órgãos associados. Quando a gente fala esteatose hepática, a gente não precisa saber o que é esteatose hepática, mas a gente sabe que hepático está falando de um órgão, né? Então a gente associa isso, e aí a gente pode, junto com a pessoa, associar essa abordagem do problema. Então, alguma coisa a gente deve saber, e quanto mais coisas a gente souber, melhor nós faremos o nosso atendimento. A gente não pode ficar tão desassociado, a gente não pode ficar só
nota 10 em saber a aplicabilidade das coisas se a gente não tiver nenhum entendimento do interno. E a gente vai começar esse entendimento de interno por nós mesmos. Claro que nós aqui, quando já tivemos uma doença, quando já teve um problema no nosso corpo, a gente aprendeu o nome daquele órgão, o nome daquela doença, nós ficamos com excelência nisso. Então, quanto mais a gente puder abordar, melhor para o contexto do terapeuta. Então, aqui o sistema do corpo humano, segundo a visão ocidental, tem a visão do Ayurveda, no curso tem essa passagem muito rápida, porque o sistema de anatomia, fisiologia ayurvédica, ele é bem peculiar, então demora, não tem no curso de bases do Ayurveda, não é nem o caso de chegar nesse ponto. É aquela coisa que a gente tem que correr atrás por fora, como estudar o sistema do corpo humano. Então, ali, da pele, sistema muscular, né, eu sei que alguns de vocês conhecem, vou apresentando até para quem nunca viu. Eles são, se a gente pegar um livro de anatomia e fisiologia do corpo humano, eles estão divididos nesses sistemas, né, e esses sistemas a gente estuda isoladamente, integradamente. Sistema muscular, né, quando a gente vê aqueles feixes de músculo, sistema esquelético, e só é interessante, quando a gente for lá no Mudras, que a gente vai fazer gestos para, né, questões de cura terapêutica, a gente também vai olhar a anatomia da mão. Então, a gente vai ver os músculos da mão, os ossos da mão, o sistema circulatório da mão, tudo. Então, dizer que isso tudo vai passar o tempo todo. Então, do sistema esquelético, como é que a gente define o outro? Azul e vermelho, já sabe que é o sistema circulatório e também tem um grande coração ali no meio. Depois o outro, como que a gente identifica que sistema é esse? É só olhar que está o cérebro lá em cima, e é esse sistema que a gente vai olhar hoje, que é o sistema nervoso, tá? Depois o sistema nervoso do lado, qual é o sistema que tem? Eu vou falando, se a gente tivesse no ao vivo, vocês vão ter que me dar o bate-volta. Aqui a gente fica, vocês refletem daí, né, não precisa sempre estar escrevendo, mas esse é o sistema linfático, né, você vê ali os linfonodos em vários pontinhos, dá para perceber. Depois, os órgãos que estão ali, os intestinos, ali o tubo, né, que vai da boca ao ânus, ainda tem ali o músculo que está separando, que é o diafragma. Então, qual é esse sistema? O sistema digestório. Isso, as vísceras. Depois, o sistema digestório, pulmões, ali o diafragma, eu falei errado, ali quem está aparecendo não é o diafragma, está aqui nesse outro. Quem é esse sistema? O sistema respiratório. Depois, então, digestório, respiratório, e depois é só olhar aqui as glândulas, esse é o sistema endócrino, tá? Onde tem esses, que parece que tem uns órgãos, as glândulas estão soltas. E, por último, o sistema reprodutor, né? Tem no sistema, na anatomia ocidental, não tem essa diferenciação do sistema reprodutor feminino e masculino pelos órgãos. Na visão do Ayurveda tem ali alguma outra diferença, tá? Aqui é uma visão do Ayurveda, não vou falar hoje, tem alguns que estão começando, alguns já passaram pelo curso, só para dizer que tem essa anatomia e fisiologia do Ayurveda com outro desenho de entendimento da divisão dos sistemas. Então, o primeiro sistema é o plasa, depois o sangue, músculos, gordura, ossos, medula óssea, tecido nervoso e o tecido reprodutor. Tem uma outra forma de entendimento, mas esses sistemas, eles se casam. Eu já tive que dar uma aula por um tempo, fazendo a compreensão dessa anatomia ocidental com a anatomia ayurvédica, e no fim parece difícil e impossível ter um casamento. O que a gente tem pouco da literatura do passado são do sistema endócrino. A gente não tinha o sistema endócrino, as glândulas desenhadas no passado na literatura. E aí que vem a riqueza da associação com os chakras, né, associados com o sistema nervoso, sistema circulatório. É muito bacana, muito perfeito, como no passado a gente conseguiu trazer uma outra forma de visão para aqueles lugares onde
o sistema endócrino também já estava atuando associado aos chakras. Então, a gente vai olhar hoje, né, porque está envolvido com a meditação, com aquele lugar da mente, com aquele lugar do cérebro, com a consciência, todos aqueles aspectos que a gente olhou, eles estão envolvidos mais diretamente com o sistema nervoso. Eles estão associados, a gente está associado com o corpo todo? Sim, está associado com o corpo todo. Mas onde as funções vão ser ativadas, desativadas, onde são feitas as cognições, interpretações, estão associadas ao sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, central e periférico. Quando a gente começa a ler as primeiras vezes, parece complexo, não é? Mas se a gente olhar as palavras, ela já está dizendo, uma é central, a outra é periférico. Então, essa informação já fala bastante. O sistema nervoso central é o encéfalo, que é onde está o cérebro. Então, o sistema nervoso central não é o cérebro, o cérebro fica dentro do encéfalo. E faz parte, né, não fica dentro. E a medula espinal e o sistema nervoso periférico, então, do centro para a periferia. Os nervos do crânio, os gânglios e os nervos raquidianos espalhando do centro do corpo para a periferia. A medula espinal, ela não vai até o sacro, ela vai até o meio, assim, da torácica. Vou confirmar aqui, alguém sabe dizer em qual vértebra termina a medula espinal? Só para dizer que ela não vai ali na cauda. Isso tem a ver muito quando tem os acidentes, quando a gente tem paralisias do nosso corpo. Por que a gente tem a paralisia só das pernas? Tem a ver com esse corte, né, que acontece por um acidente desse sistema nervoso. Então, quanto mais alto é esse corte da relação, né, da medula espinal, menos partes do nosso corpo a gente vai conseguir movimentar, né, porque você vai perder essa relação. Até a L5, tá, talvez até a L5, então vai até o pedaço da lombar. Sistema nervoso, então de uma forma geral, você tem o central, que a gente já vai olhar, e o periférico, que vai para as periferias. No sistema nervoso periférico, a gente tem duas divisões, o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso somático, tá? Periférico somático. Também não é difícil da gente entender. O somático é aquele que a gente atua, de novo, pelas nossas próprias decisões. Eu quero levantar a mão, eu tomo a decisão de levantar a mão, manda a informação, né, para o cérebro que vai ser levantada a mão e volta em retorno do movimento muscular. Então, é uma ação que nós escolhemos para fazer. Todas as ações que nós escolhemos de movimento do nosso corpo e que a gente possa atuar sobre elas são feitas pelo sistema somático. O sistema autônomo, como a gente viu de manhã, nós não temos controle de ação. Se a gente comer, a gente não pode dizer para o sistema digestório interromper o processo de digestão, tá? Então, os batimentos cardíacos, a mesma coisa. O que é o simpático e o parasimpático, que também é uma super moda dentro do universo da meditação? O simpático, vamos supor, entrou um leão aqui na sua sala, ou uma barata, ou alguém entrou berrando, falando, corre que pegou fogo. Sem a gente escolher, o sistema nervoso simpático, ele vai atuar acelerando o coração, né, trazendo, de novo, reações químicas no nosso corpo para criar mecanismos de defesa, né? Então, o coração acelera, você dá um passo para trás, aí você já começa, primeiro, sem as suas escolhas, e depois você começa a tomar decisões, se você vai movimentar o seu corpo para trás ou não. Mas o coração, ele vai acelerar sem a gente escolher. E o parasimpático, ele vai voltar ao seu estado basal. Ele vai voltar aquele coração que acelerou. Assim mesmo, também com vários hormônios do nosso corpo. Você vai ter uma descarga e depois o corpo trabalha para voltar ao normal. Isso o tempo todo está acontecendo. Simpático e parasimpático, eles ficam
em trabalho de atuação para deixar o nosso corpo no estado natural. O que as pessoas estão interessadas em estudar hoje na meditação? Que para as pessoas que meditam, entende-se, percebe-se, estuda, se estão medindo, que nós temos atuação no parasimpático. A medula L1, L2. Ai, obrigada, eu estava achando muito longe a L5 mesmo. Mas então tá bom. Vocês entenderam? Então a medula espinhal, ela termina na L1, L2, no comecinho da lombar. Ela não desce até o fim da lombar, nem o sacro-cóccix, tá? Ela fica nessa região, tá bom? Legal, obrigada, Ali. Então, assim, voltando aqui. Então, diz que quando a gente tem o controle sobre nós mesmos, que não é isso que a gente tanto fala na meditação, a gente começa a ter um controle dos nossos pensamentos. Então, se eu controlo, porque eu não quero pensar naquela pessoa que me magoa, a gente começa a ter um controle sobre as nossas ações. Porque se eu não tenho controle, vem aquela pessoa, eu começo a sofrer, gero químicas, metabolismo no meu corpo, produzo hormônios que não vão ser produtivos para a saúde, acelero o batimento cardíaco, gero suor, contraio o músculo, tudo isso sem nenhum tipo de controle, apenas por um pensamento que gerou, não tenho controle sobre o meu sistema nervoso. Na meditação, então, as pessoas que atuam com a meditação, é estudado que tem um certo controle em retornar ao basal com mais eficácia. Como se eu vejo uma situação que possa gerar o descontrole, né, de pânico, ou o leão que entrou aqui. O coração vai acelerar, mas a gente consegue voltar, mas rapidamente ao nosso estado basal. Então, existe esses estudos do parasimpático e da meditação, como a gente pode atuar, e a gente vê isso muito nos nossos pensamentos, como que a gente pode atuar para retornar de uma coisa que pode ser disparada, o coração pode ser acelerado se eu pensar num trauma. Então, como que a gente atua para ter controle sobre os nossos pensamentos e não gerar essa mudança química, metabólica dentro do nosso corpo, tá? Então, isso é muito, muito bacana. E acredito que a ciência tem ido bastante por esse caminho, porque isso traz não só consciência, né? Isso traz respostas, isso traz uma forma da gente gerenciar as nossas próprias mazelas e eventualmente, a possíveis desequilíbrios e doenças, tá? O microfone falhou, Júlio, tá, para todo mundo, só Júlio. Parasimpático, ele é o retorno de uma ação que o simpático faz, Júlio, entendeu? Ele retorna, ele é como se fosse, você vai causar um acelerar do coração, o sistema nervoso parasimpático, ele vai aquietar aquela aceleração, tá? Ou então você vai disparar um hormônio no seu corpo em excesso e o parasimpático vai falar, opa, já deu, já liberou hormônio demais, agora vamos parar e vamos regular para voltar ao estado basal. Então, o parasimpático, ele sempre atua para tentar voltar ao basal. Assim mesmo, um pensamento errado. Eu pensei numa situação, contraí o meu músculo, comecei a suar. O parasimpático falou, opa, relaxa a musculatura. E então a meditação respira e volta, tá? Então, o parasimpático, ele vai fazer o retorno do excesso que o corpo vai fazer sem a gente querer. Não é uma coisa que a gente tem. A gente não escolhe que o coração acelera, a gente não escolhe a produção de hormônios por situações que possam ocorrer à nossa volta. Esse é um sistema autônomo. A princípio, o que se estuda é que a gente pode atuar alguma coisa nesse sistema autônomo, no parasimpático, para retornar de uma situação excessiva que o nosso corpo realizou, tá? Nosso corpo e a nossa mente, causando mudanças químicas no nosso corpo. Essa é uma chave muito interessante, tá?
Olhando de novo o deu, então tá bom. E vou estimular que vocês, né, que a gente estude mais isso, pegar os vídeos. Olha, eu coloco ali os pequenos vídeos do YouTube, porque são vídeos que eu dava na aula, né, do presencial. Aqui a gente ainda tem o tempo mais condensado, não tem necessidade, vocês podem fazer como complemento. Então, eu pegava vídeos pequenos para dar ideia mas tem aulas no YouTube, por exemplo, de sistema nervoso, de meia hora, que são aulas muito bem elaboradas, perfeitas, e o sistema nervoso, como ele é muito complexo, então tem muita aula de sistema nervoso. O livro é interessante para ser aquele nosso suporte de condução, quando a gente quer buscar uma doença no atendimento, e eu também sou da geração dos livros, mas, assim, eu digo que nesse contexto, a ferramenta do YouTube, ela é muito boa, as pessoas realmente assistem muitas aulas, eu vejo, né, a minha filha adolescente, quando tem uma matéria ali, uma coisa de biologia, e são eficazes, e tem coisa de bastante qualidade ali, tá? Então, se vocês puderem, deu bobeou, vão assistir uma aulinha de sistema nervoso. Nossa, eu não estou conseguindo meditar nesse módulo. O que eu vou fazer nessas 2 semanas? Estuda o sistema nervoso. Pronto. Você já ganhou o módulo. Quem puder meditar, é óbvio, que é um módulo de meditação. Estou dizendo para quando a pessoa precisar validar o módulo de outra forma. Eu acho que um lugar muito bacana é esse entendimento do corpo, tá? Aí a gente tem aqui um desenho do sistema nervoso central, tem um melhor lá para frente, então a medula espinal ali, e olha que a natureza, como ela é perfeita, ela cria a pele para proteger, os músculos para proteger, os ossos, né, ali as vértebras para proteger, a medula, então quanto mais refinado e quanto mais importante a parte do nosso corpo, elas vão ficando cada vez mais protegidas, e tudo ali ainda no crânio, né, protegido pela cabeça, e a gente vai indo nas partes mais íntimas da cabeça ali na frente. Mas para dizer, e até em relação à nossa coluna, eu sempre trago essa reflexão para a turma de yoga, né, que às vezes a gente mexe demais com essa coluna e dá uma certa vulnerabilidade, e a natureza fez tudo tão perfeito para que esse lugar esteja extremamente protegido, porque é ele que vai passar todas as informações e que vai captar todas as informações necessárias, para que a gente atue. E vejam que tem pessoas que têm não tem um paralítico, que não tem um movimento, né, do pescoço para baixo. Gente, me ajuda aqui, eu ver o branco aqui. Estou vendo até a pessoa ali, que você tem o tetraplégico, exatamente. Você veja que o tetraplégico, a cabeça, os órgãos, a cognição, a vida continua aqui. Tem, né, lógico, todas as questões do não movimento, mas aonde, vamos dizer assim, o centro, né, de si mesmo, então a pessoa pode meditar, a pessoa vai viver, ela vai ter sensações, tudo porque essa é a área vital, ela é vital para a gente, tá? Específico. Câmbio eu tenho até alguns ali na minha bibliotequinha, depois eu pego para a gente tirar uma fotinho, ou eu passo para alguém assim do grupo e depois passa ali. Só não vou perder aqui agora que eu vou sair, mas eu tenho sim, tá? Mas eu tenho uns até meio antigos, tem bastante coisa ali, aqui por aí, tá? Então, medula espinal. E o encéfalo, né, que é composto o encéfalo? O cérebro, o cerebelo, que alguns chamam de pequeno cérebro, mas eles têm funções específicas, ele não é igual ao cérebro, só que menor. E daí a gente tem o tronco encefálico, que é a ponte, a bulbo e a medula. O tronco encefálico a gente já percebe logo que é esse canalzão de comunicação. Então, mais uma reflexão, quando a gente tem que, bobagem, mas não é. Quando a gente tem dor no pescoço, tem tensão, pensar que a gente está comprometendo essa conversa. A gente está comprometendo essa conversa entre o cérebro e o resto do corpo. Porque nós temos aqui, no meio do centro do pescoço,
esse lugar tão importante que tem essas ações, tá? Aqui mais um desenho, né, do sistema nervoso central, tá? De uma outra forma desenhado, mas mostrando essas partes ainda mais íntimas, e nós temos mais intimidade ainda lá dentro do cérebro, já vamos ver. E aqui, as ações. Vocês ficam aqui de lição de casa nessa leitura. O cerebelo, para ver que ações que tem o cerebelo, que ações que tem o tronco encefálico, mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá? Para vocês olharem funções específicas que atuam no nosso corpo. E isso é muito bacana. Não vou ler aqui e ser repetitiva nessas palavras aqui, que eu faria a leitura plena e completa disso aqui, tá? Mas cada área tem o seu ponto específico. Depois, o que reveste o encéfalo e a medula espinhal? As meninges. Elas são essas camadas protetoras de uma área tão delicada e que é a área central e principal e a fonte de tudo do nosso corpo. Então, as meninges, ela tem esse papel de como, né, camadas de proteção, são as membranas que envolvem o encéfalo. Ah, eu tenho meningite, a gente vai olhar ali na frente, no fim da aula, que eu trouxe alguns desequilíbrios para a gente olhar a partir do ponto de vista da doença, não associado exatamente à meditação, mas associado ao sistema nervoso, ao cérebro, ao encéfalo. Então, quando fala meningite, a gente já sabe pelo menos o que são as meninges. Pelo menos isso a gente tem que saber, tá? Líquido cérebro-espinhal também é uma coisa fantástica, né? Que ele reveste toda essa região, ele lubrifica o cérebro, o tronco encefálico, a medula espinhal, tá? E ele é renovado de 4 a 5 vezes por dia, tá? Contém os elementos necessários, proteína, glicose, para nutrir o próprio órgão, tá? E é interessante que a circulação da cabeça auxilia a produção, a lubrificação desse lugar. E não é o que a gente faz aqui, porque quando a gente está com as articulações secas, que tem o líquido sinovial em todas as articulações. Então, quando a gente faz assim, a gente está estimulando, lubrificando as nossas articulações em relação ao líquido sinovial. Na cabeça, a gente tem o líquido cérebro-espinhal. Então, quando a gente faz movimentos da cabeça, a gente também está estimulando, né? Imagina um líquido numa caixinha fechada. Quando a gente vai abrir, a gente não faz uma chacoalhada. Então, imagina isso na nossa cabeça, como é importante também criar alguns tipos de movimento, então, não nisso, não exatamente nisso, mas quando a gente pensa a pessoa acamada, ela fica delimitada de tantos movimentos, as pessoas fazem isso porque dão vários problemas de circulação e também de articulação, e pensando na lubrificação e tudo isso, né? Então, como que o movimento, ele é saudável, da forma que for, tá? O cérebro, então aqui já está uma figurinha mais similar do cérebro, não sei se alguns de vocês já tiveram no laboratório de anatomia e já realmente tiveram contato com o órgão. Eu acho que um dos vídeos que eu tenho aí é de uma moça fazendo uma aula e descrevendo o cérebro de verdade, né, só que já com os elementos lá de um laboratório de anatomia, para poder pegar na peça, no formol e tudo mais. Mas é bem interessante. E quando eu ia as primeiras vezes no laboratório de anatomia, eu tinha muita aversão a tocar, né, tinha aquela coisa do ambiente, mas assim, depois você vai perdendo isso, né, e todo o laboratório de anatomia, eles têm uma oração do cadáver, né, dando a entender que aquela pessoa, que geralmente são indigentes, né, então ele não sabe quem são aquelas pessoas, mas que também tiveram uma vida, uma história, então tem uma oração sempre para aquelas pessoas e o respeito, como se eles fossem mesmo doadores do conhecimento que chega até a gente. A partir daquela possibilidade, a gente pode evoluir
em cura, em entendimento, em vários processos, tá? Do ponto de vista filosófico, a função mais importante do cérebro é servir de estrutura física subjacente à mente. Foi o que a gente falou de manhã. A estrutura física subjacente à mente, é o rádio e a música. Do ponto de vista biológico, a função mais importante do cérebro é gerar comportamentos que promovam o bem-estar de um animal. O cérebro controla o comportamento, seja ativando músculos, causando a secreção de substâncias químicas, como os hormônios. Também é interessante quando a gente volta um pouco assim no princípio da nossa existência e quando a gente vive uma vida mais instintiva, veja que o nosso instinto é a busca do bem-estar. Ninguém quer ficar sentindo a dor, ninguém quer passar o frio, ninguém quer ter o medo, né, da caça, ver como é. Então, a nossa natureza é assim. Como que a gente usa isso nos dias de hoje? Onde a gente tem a comida dentro de casa farta, a gente não precisa sair para caçar, a gente tem coberto o nosso teto, então a gente não vai estar desprotegido de chuva, de vento, dos eventos da natureza. Então, a nossa mente, onde a gente começou a usar a nossa mente, a gente não precisava mais estar com o estado de alerta o tempo todo. Não sei se vocês já viram aquele programa, agora já não está tão mais na moda, o Largados e Pelados. Eu sempre uso ele de referência. Porque eles, quando você está ali no instinto básico de sobrevivência, você quer o fogo, né, achar alguma coisa para comer e água. Você não tem o tempo, né, para leitura, você não tem o tempo para alguma coisa. Você está ali na sobrevivência. Se você não acender o fogo, você vai morrer de frio, de bicho te picando. Se você não for atrás da comida, você vai ficar inapetente, você vai gerar doença. Então, a gente vivia dessa forma. Hoje a gente tem tudo na nossa mão. Hoje o fogo acende na nossa mão. A gente não tem mais que desenvolver esses aspectos de sobrevivência. Então, onde a gente coloca a energia da nossa mente? Para onde vai, né, esse aprendizado, sendo que o instinto da sobrevivência já está garantido? Para reflexão. O Largados e Pelados me levando à reflexão, mas é sério, já tive várias reflexões sobre aquele estado que algumas pessoas acabam, independente do programa ter, sei lá, se é verdadeiro, se não é, mas essa coisa do fogo, né, da pessoa buscar água, do como que a gente depende, né, dessas coisas básicas para sobreviver, e como hoje a gente tem essa abundância absoluta de tudo isso, né, e a gente ainda reclama. A gente ainda consegue reclamar. Desenho do lobo. Aqui vou dar uma lida mais rápida, embora não menos importante ali do que a divisão, mas essas divisões, a definição do encéfalo, do tronco encefálico. Essas divisões, elas não são visíveis quando você abre. Você tem reentrâncias maiores, né, dentro dessas divisões dos lóbulos, mas não tem a cor, tá? Então, de novo, a ciência que conseguiu fazer a captação dessas divisões, aonde que atuam. Então, no frontal, na frente, onde fica a testa, e onde a gente faz o pensamento e planejamento, então, quem pensa muito e planeja demais, vai ter dor, né, com essa parte da cabeça. Tem um pouco de relação, né, quando a gente fica aqui, que a cabeça está com o pensamento, então as dores nessa região. Está associada à atividade motora, articulação da fala, pensamento e planejamento. Por isso que acidentes nessa região comprometem essas atividades. Não tem segredo. Parietal, interpretação das sensações, tato, temperatura e dor. Occipital, interpreta informações visuais vindas de sinais nervosos enviados pelos olhos. E o occipital, que ele fica aqui atrás, você veja, a gente tem uma área em quarta importância dentro das divisões do cérebro para as informações visuais. Então, como que nós somos seres, né? Nós temos esse sentido muito aguçado entre nós. A gente tem, por exemplo, você vê o cachorro, o gato, a gente vai falar isso também lá no som, eles têm uma capacidade de captação de hertz muito menor que a gente, eles conseguem ouvir o som
os sons com baixa frequência muito mais longe, assim como o golfinho, o morcego, muito mais altos que a gente não consegue captar. Mas para nós, a visão, a importância dessa região. Quem não tem a visão vai desenvolver, né, o cérebro acaba se desenvolvendo de outras formas, né, para captação e acomodação no mundo. Mas então, por isso, como é importante repousar a visão, quem tem aqueles, falando agora bem terapêutico, quem tem aqueles pacotinhos com cheirinho que relaxa a vista, a gente tem que sacar qual é o aluno, né, qual é o cliente que está mais precisando desses aspectos. No Ayurveda, a gente tem muito esse biotipo das pessoas, as pessoas que têm mais tanto facilidade para perceber o mundo visualmente, auditivamente, sensorialmente, olfativamente, e como que a gente pode trazer a terapia adequada para esse tipo de pessoas. Então, terapias como aromaterapia, mantra terapia, sons terapêuticos, cromoterapia para visão. Então, são esses aspectos que a gente vai conhecendo de cada um e qual é o sentido mais necessário. Também tem a ver com essas regiões ocupadas da nossa mente. E o lobo temporal ficam nas laterais, que estão envolvidas com a memória. Emoções e a memória são trabalhadas, fornecendo ao indivíduo a capacidade de identificar e interpretar objetos ao recuperar informações passadas. Reconhece sons, alturas e tons, então está associado com essa região. Mas lembrar, né, que a importância dessa área da memória, que é, no fim, a gente gasta muito tempo acessando essa área da memória, né, tempo, energia, como, em vez de perceber o mundo acontecendo, às vezes a gente fica no resgate. E até falando como, acho que não sei se foi o Luiz, ou alguém que falou de manhã, nessa coisa do tablet, desses excessos, no passado, bem recente, acho que todos nós tivemos esse privilégio de conhecer o mundo sem celular. Quem conhece o mundo sem celular sabe como era bom, né? Como era bom sem celular, como a gente ficava parado fazendo nada, como a gente fazia nada, não tinha nada para fazer, a gente fazia nada, a gente não se obrigava a ficar carregando a mente de consumir o tempo todo alguma coisa, então a gente era assim, né? Claro que a mente já estava atordoada, desde que o mundo é mundo, por isso que a gente tem os processos de meditação desde que o mundo é mundo, mas agora a gente entrou num processo, por conta dos excessos de informação, onde a mente não para. Então, é mais difícil a gente se perceber fazendo nada. Mas a nossa natureza, está ali no presente, percebendo, ouvindo, vendo, andando, comendo, fazendo o que está fazendo direto naquilo. Mas a mente, com toda essa tecnologia que a gente tem comido, e vai para a área da memória, e daí acessa, e daí é o gatilho, é muita coisa, né? Muita coisa. A gente tem que filtrar, e na naturopatia, a gente tem que. Naturopatia, Ayurveda, todo mundo que cuida do outro, a gente tem que fazer esses filtros dentro do possível, porque senão, não tem como, é difícil a gente acabar não adoecendo pelo esse excesso de cargas de informações. A gente tem que fazer os filtros, mais para frente a gente vai falar disso. A escolha dos filtros do que a gente consome, em comida, visão, audição, olfativa, elas vão dar a qualidade da nossa saúde. A gente tem que fazer esses filtros, tem que escolher, porque senão nós ficamos consumidos pela internet, né? Muitas pessoas falam que tem insônia, mas não consegue sair do celular. Se ficar longe do material do vício, dorme, mas não consegue. Então, não é exatamente a insônia, mas é o vício da ferramenta que não consegue largar. Então, o que a gente faz com uma pessoa viciada? Distanciar da droga, não é assim que a gente faz com droga mesmo? Distanciar da droga. A pessoa vai para uma clínica fazer aquela limpeza, a pessoa fica assim, deixa uma pessoa
sem celular 5 horas, essas que são viciadas em alto nível, ela vai ter o mesmo tipo de catarse, ela é capaz de quebrar alguma coisa, as pessoas não saem correndo, não tem as piadas, não sei, que o pessoal vai buscar celular não sei onde, e pega o celular da criança para falar no trabalho. A dependência hoje em dia é muito grande. Ai, Júlio, é isso. A gente que é dessa época tem muito privilégio, porque a gente sabe também como é rico sem a ferramenta, no sentido do repouso. Já a geração mais nova, que vem nascendo agora, eles nem sabem o que é a vida sem celular. Eles não vão conhecer, exceto por serem crianças e os pais ainda segurarem um pouco, eles não vão conhecer como é não ter essa ferramenta para a mente, como é repousante para a mente estar longe dessa ferramenta de vez em quando. Nada melhor que ir para uma pousada sem Wi-Fi nessa vida, gente. Daquelas que não dá para achar ninguém te acha. O Luiz que aprendeu perfeitamente a não fazer nada. Ah, é bom demais, né, gente? A gente tem que achar o não fazer nada, ou ficar com soninho depois da meditação, relaxar, deitar na rede, porque a vida está muito acelerada. A gente precisa dar terapias do oposto. Oposto mesmo, a gente tem o direito de parar tudo, de não fazer nada, entendeu? Água de coco olhando para o céu. A gente precisa disso, gente. A gente precisa. Saudade, ai, nem fala, né? Saudade mesmo. Se pudesse, a gente vai escolher, né? O mundo com a tecnologia, é tudo ao excesso, né? A tecnologia tem tanta coisa boa, né? É uma pena a gente ter que ser extremista nisso, porque ela nos conecta, ela traz conhecimento, ela traz muita coisa boa. Se a gente for falar da parte boa da tecnologia, né, a gente tem acesso a literaturas que as pessoas não conseguiram por milênios, hoje está na nossa mão, como diz alguém que falou aqui que estudava os Vedas estão na internet, mas quem consegue ler os Vedas, assim, no sentido, tá ali, mas, né, assim, como que a gente vai usar essa ferramenta? Então, com parcimônia, tudo com equilíbrio dá certo, né, não dá para desmerecer mais, mas o fazer nada de vez em quando, largar o celular. Você já tem gente, eu acho que até precisa fazer isso, a gente não desliga o celular. Vocês já perceberam? A gente desliga a televisão, desliga o computador, fala, nossa, esse computador está até quente, vou desligar. A TV está quente, desliga os eletrônicos, né? Tirando geladeira, que fica o tempo todo, mas a gente dá um tempo para ele. O celular, está 1%, já, bota para carregar. Não dá uma pausa para o celular. É puxado. Vamos lá, voltando aqui ao cérebro, vamos voltar para nós. Então, a gente tem o tronco encefálico, tem o encéfalo. Então, dentro dessa massa, a gente começa a ter áreas ainda mais delicadas, mais sutis, e é para esse lugar, para esse feijãozinho que a gente está indo na meditação. A gente quer parar tudo que dá para parar, perifericamente falando, com certeza, menos movimentos no corpo, e aqui no cérebro também. Quero parar de captar o tempo, que é isso que vocês falaram sobre o tempo. Quero parar de contabilizar o tempo. Não quero sentir a temperatura que está acontecendo. Então, a gente quer aquietar essas áreas, esses lóbulos do nosso cérebro, quer deixar elas mais silenciosas, para que a gente possa, então, como se fosse, né, o diamante mesmo, né, que ele brilhe por completo, que a gente possa dar, então, a possibilidade de que as áreas que vão atuar na percepção de nós mesmos atuem com excelência. Dentro, então, dessa parte, a gente tem o tálamo, que retransmite sinais nervosos para o córtex, vou fazer a leitura. O hipotálamo, são partes importantes, e a gente começa a ver aqui quanto sistema nervoso a gente tem que estudar, porque falar encéfalo, tronco cefálico está até mais fácil. Quando a gente começa a ir para o tálamo, para o hipotálamo, que regula a temperatura, controla o sistema nervoso autônomo, hipófise, que é a glândula mãe,
controla as outras glândulas, a gente já começa a ficar cada vez mais refinado nesse tema, né? Então, tudo bem, a gente não precisa, como terapeuta, ter o conhecimento, né, dos detalhes do hipotálamo, mas a gente tem que conhecer alguma coisa, saber onde eles ficam, e as glândulas a gente tem que saber. Porque, por exemplo, eu fui descobrir isso no laboratório de anatomia, que existia o câncer de hipófise. Gente, o câncer dentro do cérebro, dentro, e com cura, né? Eu conheci uma pessoa que relatou um caso de uma pessoa com cura. Até então, eu não sabia que era possível que a gente tivesse o câncer de hipófise, né? E aqui também só mais uma visãozinha bem ainda do cérebro, mas daqui a pouco a gente desce, né, falando um pouco dos hormônios que estão envolvidos com essa região, que são produzidos nessa região. Aqui a pituitária é a hipófise, né, o nome antigo. E a pineal, que seria ainda envolvida, se a gente fosse trazer para o chakra, estaria envolvida mais com o Sahasrara, e ela produz o hormônio que é importante, que está associado ao sono, que é a melatonina. Então, tem essa relação, de novo, da luz, né, do dia e do escuro. Quem faz yoga é o Hatha, é o sol e a lua, e isso tem muito a ver com a nossa própria natureza. Se a gente pudesse escolher com excelência, né, as qualidades para a gente manter nossa saúde nota 10, a gente estava mais envolvido com esse clarear e escurecer, porque o nosso corpo foi produzido para isso. A gente foi produzido para essa luz do sol, melatonina, escureceu, começa a produzir, e a qualidade do sono. Quem dorme de madrugada e vai pegar o sono já no dia, tá, você vai falar, eu uso aquela cortina blackout, ninguém me acha, bota aquele negócio aqui. Sim, você pode ter, você vai enganar, né, a luz do dia e vai conseguir, nesse sentido, sim, ter a produção de hormônio. Mas você começa a ter o seu círculo circadiano, né, que seriam essas regulagens naturais do nosso corpo, pode ali para frente comprometer alguma coisa. Então, o ciclo do sono, ele é muito importante para a gente recuperar todos os dias o nosso corpo. E a meditação, ela também atua muito familiarmente envolvida com esses aspectos do sono. Mas aí eu vou dizer para vocês, a meditação de 5 minutos, ela é maravilhosa, mas aqui a gente está falando já de uma meditação com mais tempo, né? Com tempo para que isso aconteça. A mesma coisa que a gente dormir 5 minutos e dormir uma noite inteira. 5 minutos ajuda, uma noite inteira a gente entra no sono profundo, entra no sono REM e entra em aspectos que vão dar qualidade de recuperar para o dia seguinte a gente acordar disposto, com saúde e com todos os hormônios e glândulas onde eles devem estar com a quantidade adequada. Quando está tudo numa confusão, a saúde ela vai dar os sinais ali, tá? 4h40. Órgãos do Ayurveda. Esse também não vou passar, porque tem alguns que não viram, só para dizer que tem toda uma interpretação do órgão cérebro dentro das tipologias do Ayurveda, distúrbios, emoções, então também a gente olha para os órgãos dentro do Ayurveda da anatomia, né? Aqui essa relação, que eu até falei um pouquinho, que no passado a gente não tinha, pegar a literatura do passado, a gente não tem os desenhos, se alguém tiver alguma coisa das escrituras antigas, me aparece com isso. Até outro dia eu estava com uma colega, uma amiga, que ela é anestesista, e eu falava, Rê, em que ano, né, da existência que a gente tem a descoberta das glândulas, né, e dos hormônios? Em que século que a gente tem isso, né? Quando que isso começou, que a gente trouxe isso para nossa ciência? Porque as glândulas, elas são eu acho o sistema endócrino, assim, uma coisa fantástica, porque o sistema endócrino, ele é a química do nosso corpo, né? O sistema endócrino, a gente tem que olhar para ele o tempo todo com muito carinho, porque ele vai dar a direção muito da qualidade
da nossa saúde. Então, a meditação, ela favorece muito a qualidade do sistema endócrino, porque esse aquietamento, e aí a gente vai associar isso. No passado, a gente tem os desenhos dos chakras, porque os sábios acharam uma forma, né, de colocar esses pontos que também estão associados, sim, à anatomia sutil, que estão associados, e está associado direto com o sistema endócrino, sistema esquelético, tudo está associado, músculos, tudo está associado, mas os principais, sistema nervoso, que ele vai dar informação para o cérebro dos hormônios que estão em excesso ou em falta, e depois o sistema circulatório, que já desce com o resultado para as glândulas. Então, a hipófise como glândula-mãe direcionando todo esse processo. Então, o sistema nervoso, sistema circulatório, sistema endócrino, eles estão intimamente ligados, intimamente conectados. E o sistema dos chakras. Esse desenho reto dos chakras, ele é para desenho. Eles não estão, né, tem alguns que fazem esse desenho mais espiralado, e, enfim, e aí, isso a gente vai falar mais lá na frente dos chakras, tá? Só para dizer que tem esse desenho, essa abordagem, para a gente colocar e integrar no sistema. No curso de naturopatia, isso faz parte do nosso entendimento, isso não é desenho para fazer mandalas maravilhosas, que elas são maravilhosas também, a gente vai falar de arte-terapia, mas não é, né, uma coisa para a gente deixar ali só na distância. Mas como que eu posso perceber, claro que algumas pessoas têm a sensibilidade, perceber, sentir os chakras além da minha própria teoria? Primeiro, a gente tem que conhecer a massa densa, a gente tem que começar a se olhar ali para dentro, né? Como é que eu posso ter contato comigo se eu não consigo desentupir o meu nariz? Como é que eu posso fazer, né, mantras para desbloquear os chakras se eu não consigo desbloquear o meu intestino e não evacuo? Estou dando exemplos assim para a gente, né, refletir. É lógico que a gente pode estar com o intestino preso, conhece os chakras, mas estou indo ali nos limites para a gente refletir um pouco. Então, a gente primeiro tem que, né, desbloquear, né, os intestinos, desbloquear o nosso... nossa matéria densa não estiver nos bloqueando, tá? Então, fica a dica que a gente fala bastante disso no Ayurveda, a gente tem que evacuar diariamente. Quem não evacua diariamente deve direcionar a vida, a partir de hoje, para olhar para esse lugar. Tomar só remédio não adianta, tem que refazer hábitos de vida, rotina, sim, para que comece a produzir. Tem gente que tem, às vezes, até uma volta a mais no intestino, já conheci, e ficava, a gente acha que é mentira, mas chega a ficar muitos dias sem evacuar. Vai falar o número de dados, vocês vão falar, não, que é mentira, mas fica assim. E quando a gente não conhece, assim, não dá esse olhar para a gente, isso acontece muito em consulta. Como é que é a sua evacuação? Normal. A pessoa não sabe que ela evacua a cada 3 dias e acha que isso é um processo normal, porque não é, porque se a gente come, né, e faz o metabolismo, e a cada tantas horas a gente já tem fome de novo, vai colocando comida de novo, que é nutriente muito que bem, o que é dejeto vai se acumulando, né? Então ele tem que ter uma forma de saída, né? Então, quando a gente acha que é normal ficar, eu vou no banheiro a cada 2, 3 dias, não é normal, a não ser que a gente coma a cada 2, 3 dias, né? Tô brincando assim, mas que a gente tem uma alimentação que acompanhe isso, como pessoas que, não sei se vocês conhecem alguém, né, como do Viver de Luz, que são pessoas que passam, às vezes, processos que se alimentam muito pouco, aí sim, evacua-se muito pouco, porque não tem o alimento, não comeu, então, prana é o alimento, é outra forma, tá? Aqui um desenho do cérebro, em atividade normal, em meditação, são fotos, né, fotos, desenho, antes da meditação e depois da meditação. Então, isso tudo são
imagens retiradas de processos de meditação. Então, não tem, a gente não precisa, veja, é muito bonito um desses vídeos que o Dalai Lama está interessado em comprovação científica, ele está preocupado que as pessoas vão acreditar ou não, assim, como objetivo maior, claro que ele acha bacana assim, mas ele fala que o objetivo maior dele, né, é que as pessoas ganhem consciência. E se as pessoas tiverem mais consciência, nós teremos um mundo melhor. Eu fico arrepiada quando eu falo isso, porque isso é muito altruísta. Então, ele divulgou a meditação para o mundo, ele abriu a porta para os cientistas, não porque ele queria que os cientistas descobrissem, a meditação funciona, olha, essas medidas são fantásticas. Ele queria algo muito maior, ele queria divulgar a meditação para a melhoria do mundo, para que... E olha como o mundo está precisando, né, gente? Olha que fase da vida que a gente vive, especialmente, no mundo, né, mas o nosso país é muita meditação, né, é muita consciência para ser desenvolvida para todos os lados, né, de tudo que a gente possa falar, sem querer ir para um lugar ou para o outro, acho que todos nós, né, porque quando a gente ganha na gente a consciência, a gente olha o mundo de uma forma melhor, né, o nosso olhar interno para o mundo já melhora, então pronto, preocupar com a gente primeiro, né, mas muito bonito isso do Dalai Lama. Mudando a cabeça, umas interpretações que é bacana aqui. Então, no córtex pré-frontal, a área responsável por planejamento e tomada de decisões, que é desligada durante a meditação. Na meditação, a gente não está planejando nada e não está tomando aquela outra, eu acho que sim, Márcia. Não sei se eles refinaram com o desenho, mas são ressonâncias. Exatamente, são aquelas placas, né? Esse aqui é desenho, né? A gente não está tomando decisão nem planejando nada quando está em meditação. Mas o que a gente faz quando fecha os olhos? Eu preciso ir hoje no supermercado, preciso comprar isso, isso e isso. Mas depois eu preciso ligar para o meu colega. A gente fica planejando quando fecha os olhos. Ou seja, está gastando energia sem necessidade. Quando a gente medita, pronto. Essa área dá um relaxamento para essa área. O lobo parietal, orientação, espaço e tempo, processa as informações dos órgãos dos sentidos. Sua atividade diminui quando a pessoa medita, que é óbvio. A gente, quando está no estado de meditação, a gente perde a noção do tempo. Eu sei que, como vocês falaram, a gente tem que trabalhar, tem atividade, então põe o despertador. Mas, para quem está livre, é interessante, às vezes, você medita, puxa, passou um tempo que você não tinha capacidade nem de imaginar que você ia ficar todo aquele tempo, porque a gente perde a noção. E muitas pessoas, quando começam a meditar, se ressentem também essa sensação de se perder no espaço. Então, as pessoas têm que abrir os olhos, porque fecha os olhos, começa a dar uma viajada, vai para um lugar, mas está ali, né? O que aconteceu? A gente só parou de captar a imagem, mas o corpo está ali, as sensações estão ali, a gente pode trazer lembranças, mas a gente está ali. Então, é só uma sensação. E é muito agradável quando a gente quando a gente para de ficar ativando espaço-tempo, a gente relaxa o parietal. Cria fluxo de informações sensoriais para o córtex e de volta a outras partes do corpo. A prática meditativa reduz esse fluxo, certo? Formação reticular. Sua principal função é ativar o córtex quando recebe estímulos acionando o sistema de alerta do cérebro. A meditação reverte esse estado. Então, todas as atividades de alerta, de captação dos sentidos, de planejamento, a gente diminui. O que ativa na área cerebral? O que ativa, então, no cérebro? Que áreas que são ativadas no cérebro em estado de meditação? Porque nós ativamos áreas, senão nós estaríamos ativando áreas do sono. Tá? Então, é essa área de percepção
percepção. Se tocar um sino e você está na meditação, você acorda, você não está dormindo. Muitas vezes, quando a gente está dormindo, a pessoa bate na porta, quase que te empurra, a gente não acorda. Pessoas que têm um bom sono, né? A pessoa não acorda. Isso é diferente da meditação. A meditação, um sininho te desperta, né? Um comando te volta ao lugar. Então, a gente está conectado, mas de uma forma plena, sem o controle do espaço-tempo, sem o planejamento, enfim. Meditação. Aqui são resultados de artigo científico, tá? Melhora todas as funções cerebrais, sincronizando o hemisfério esquerdo e direito. Melhora o foco, pois aumenta a espessura do córtex nas regiões responsáveis pela atenção. Essa medida de aumento do córtex tem vários artigos científicos. Reduz estresse e ansiedade, regulando a produção de cortisol e adrenalina, criando estado de relaxamento profundo, onde respiração, pressão arterial e metabolismo desaceleram. Aumenta os níveis de dopamina e serotonina, estimulando regiões do cérebro que estão associadas à alegria e positividade. E melhora as funções cognitivas através do volume de irrigação sanguínea harmônicos no cérebro. Tá? Então, esses são alguns resultados de artigo científico. Quem gosta pode procurar, o PubMed agora ele é aberto, né, para a gente fazer as pesquisas. Então, colocar meditação. Se tiver dificuldade de encontrar, pode colocar mindfulness em muitos, vocês vão achar similarmente, né, como resultado, e as palavras também vão estar associadas, tá? Aqui, a gente está com pouquinhos minutinhos, quero tentar acabar na hora para não dar aquela vazada, né? Professor, falta 7 minutos, sai, todo mundo não quer nem saber. Vou tentar passar aqui só a ideia, tá? Alguns distúrbios que estão associados ao cérebro, né, ao sistema nervoso central, ao órgão, né, aos órgãos que estão dentro do crânio, né, e veja como, de novo, a natureza perfeita, né, ela coloca o osso do crânio para proteger eficazmente toda essa região do céfalo, com as meninges, onde tem o líquido. Então, quando a gente pensa em distúrbios cerebrovasculares, o que é vascular? Vascular é associado ao sistema circulatório, né, circulação. Então, distúrbios associados à circulação. Então, quando a gente tem um AVC, ela não está associada ao órgão cérebro, ela está associada às artérias que estão, né, envolvidas na região do encéfalo do cérebro, tá? Associado ao sistema vascular. Hemorragia subcoracoide, rompimento de um aneurisma saculado, então, né, quando você tem um aneurisma, né, o corpo faz um saquinho na artéria, na veia, tem muito na aorta também, mas também tem os da cabeça. Tem gente que vai descobrir isso anos e já convive com isso há muito tempo, não sabia, então tem aquela coisa de acompanhamento e tem uns que, de certa forma, são, porque se um aneurisma rompe, né, a não ser que você esteja muito próximo de um hospital, é rápida. O AIC é um AVC, só que temporário, você tem um bloqueio, mas depois o sangue volta a bombear, então você sente o corpo mole, né, você tem algumas coisas, pode perder o controle de algumas coisas, mas depois volta. Geralmente tem que ir para o hospital, fica até internado. A hemorragia subdural, então, quando tem uma veia rompida, então, rompimento também, de novo, são coisas sérias, né, quando você tem um golpe. E a enxaqueca, tá, que a gente até falou um pouquinho, a enxaqueca é a alteração do diâmetro do vaso. Então, quem tem enxaqueca, qual que é a diferença da enxaqueca, tipo de dores de cabeça, de pita, kapha e vata, né, quem conhece um pouquinho. Então, a enxaqueca é um desequilíbrio de pita, ela inflama, você aperta aqui, dói, né, você sente os olhos incomodados. Quando é uma dor de cabeça
porque os seios da face estão comprometidos de muco, é uma dor de cabeça mais relacionada à cafa, né? Então, você põe os dedos aqui, tem aquela região comprometida de muco. E dor de cabeça de tensão no pescoço, aquela dor de cabeça que move, que anda, está mais relacionada à vata. Então, também tem vários tipos de dor de cabeça. A enxaqueca, ela tem esse aumento. O que a gente faz? Qual o remédio para enxaqueca? Ele é vasoconstritor, tá? Então, ele vai fazer o oposto do que o que a enxaqueca faz, tá? Passando aqui, rapidinho. Depois a gente tem o distúrbios do encéfalo e da medula, do órgão, tá? Então, a gente tem a epilepsia, ataques recorrentes ou breves de consciência alterada causados por atividade elétrica anormal do encéfalo, tá? Aqui está falando de atividade, tá? Depois a gente tem o Parkinson, né? Falando aqui mais das que são mais, assim, conhecidas. Degeneração da célula numa parte do encéfalo, causando tremores, aí relacionados com alguns hormônios, tá? Então, o Parkinson, ele, diferente do Alzheimer, o Parkinson, ele está relacionado à coordenação motora. Então, a gente tem a degeneração de uma parte, você tem tremor nas mãos, nas pernas, eventualmente, né, num estágio mais avançado, você tem isso dentro mesmo do seu corpo, tá? Mas ele não atinge, né, a cognição, o raciocínio, diferente do Alzheimer, ali embaixo. Produção anormal da proteína amiloide, o encéfalo fica encolhido devido à degeneração e morte de células nervosas, que é aquele caminho das sinapses. Então, aquelas sinapses, aquelas cognições, elas simplesmente, aquelas células, elas apagam. Como a gente tem a célula da nossa pele, só que a gente consegue regenerar. Então, existem células do nosso corpo, por exemplo, depois de um acidente, que a gente consegue recuperar, né? As células voltam, algumas demoram, mas elas conseguem se reconstituir. No cérebro, algumas células, quando elas apagam, depois de, né, principalmente as pessoas mais idosas, elas não vão de novo recuperar essa célula. Já é diferente quando as pessoas têm, né, um acidente, que dizem que não tem a recuperação das células. Então, hoje já se sabe, a ciência já prova que isso não é verdade, que essas células, elas têm um poder de regeneração, só que é muito lento, né, pelo processo do próprio cérebro, como é diferente de um corte na pele, que uma semana a pele se colocou de novo. Então, a gente tem sim, né, não é mais verdade que dentro de um processo do cérebro que as pessoas não conseguem recuperar movimentos, né, tudo isso depende muito do tempo e de como o corpo vai se... Também gostaria de saber onde teremos acesso ao material. Tá, esse está no Classroom, gente, fica tranquilo que vocês vão ter todo esse material, com certeza, a Bia já deve estar aí, ela já deve estar aí na produção, e o material fica para sempre lá, tá? Aí tem a esclerose múltipla, que também não é incomum, a gente conhece bastante, são as lesões progressivas do nervo encefálico e da medula espinhal, causando fraqueza e problemas como sensibilidade, equilíbrio e visão. Então, é uma lesão progressiva, não tem uma cura completa, as pessoas conseguem administrar, tem um livro muito bacana de uma professora de Ayurveda, uma terapeuta, né, agora não sei como é que chama o nome do livro dela, ela chama Laura Pires, e ela tem esclerose múltipla, então ela escreve sobre os alimentos, sobre cura, sobre os processos dela a partir da experiência, então eu sempre acho bacana para quem tem ou tem na família, ela é uma fonte de inspiração, né, de como levar a vida tendo essa doença. Também já tive, assim, né, assim, acompanhando com, né, alguns grupos, assim, algumas pessoas que relatam sobre isso, como você levar a vida tendo que acompanhar, fazer o acompanhamento disso, tá? Depois tem a demência, vou pular aqui a espinha bífida para vocês lerem depois, também, que são coisas que estão relacionadas a esse processo. Laura Pires, isso daí. Esse aí. Ela tem 1, 2 ou mais, o primeiro livro dela, que é um livro de culinária, ela conta, né, dessa história, ela faz
ela trata, assim, 100% com a Ayurveda, ela é bem, assim, catedrática no processo, e é bem bacana, tá? Então, Alzheimer e Parkinson, gente, é muito comum. E se você atende com idoso, não é... Essas coisas, elas estão nas nossas famílias, elas estão no nosso atendimento, né? Você vai oferecer a meditação para essas pessoas? Não é exatamente disso que a gente está falando, mas é o entendimento do órgão dos processos. E sim, pode. Depois, lá no módulo de mantra, a gente vai ver como que o Alzheimer e a musicoterapia... Então, existem formas, sim, de terapias para o Alzheimer, terapias por Parkinson, processos de massagem, de oleação, que são muito fantásticos, terapias complementares e mais todas essas que vocês já devem ter, assim, do conhecimento ou estão aprendendo no curso, tá? Mas é importante que a gente tenha a associação da onde vem, é sistema nervoso, é o órgão relacionado ao sistema nervoso. E quando a gente pensa no órgão, a gente fica mais assertivo numa série de linguagens, né, que a gente pode adotar por tantas curas. Depois a gente tem aqui as infecções, encefalite, meningite, acesso, tudo que é it são as infecções, inflamações, tá? Bacterianas, virais, mas também relacionadas a essa região, tá certo? Tem a paralisia cerebral, tá? Que, de novo, distúrbios resultantes de uma lesão do encéfalo. Então, quando a gente fala lesão do encéfalo, agora vocês já sabem que o encéfalo é a combinação ali do cérebro e do tônus encefálico, antes ou depois do nascimento. Tumor, eu pensei, até uma senhora que ela trabalha na área da saúde, a paralisia cerebral, ela não é erradicada, não sei se a palavra erradicada é certo, do Brasil. Ela disse que ainda existem casos, né, porque a gente pensa que já era algo que já tinha sido, mas ela partilhou recentemente que não. Tumores encefálicos, então os tumores cancerígenos que nascem nessa região, tá? Lesões na cabeça e a própria paralisia, tá? Então, que a gente pode ter aqui, que são os mais comuns, né, de hoje, tumores, o Parkinson, a enxaqueca, o AVC, são coisas que estão na linguagem das nossos familiares e das pessoas que a gente possa atender, tá? A aula gravada fica disponível, já. E sim, a Bia passa, não sei se ela passa no grupo ou para quem pedir, aí a gente confirma aí, tá? A aula sempre fica gravada. Doutora Ellen Bastos, é médica que tem EM, trabalha com medicina funcional, é isso? E nutrologia. Posta bastantes conteúdos interessantes de Pix. Aí, gente, então mais alguém aí para vocês, para a gente somar o conhecimento. Essa aula fica gravada no Classroom, tá certo? Então, aqui, depois passando, atividades da semana. Então, vocês vão poder olhar para a respiração, ou para um objeto, ou para tal da parede, ou fechar os olhos, e como a gente olhou, aqui a gente vai terminar agora a nossa última vivência também, voltando de novo o olhar para dentro. Porque essa fixação no ponto pode ser um ponto externo e pode ser um ponto interno, né? A respiração está sempre ali para auxiliar, tá? E a sugestão que vocês se encantem por estudar, ler os livros de meditação, por estudar anatomia, fisiologia, fazer algumas pesquisas, trocar a figurinha aí com vocês também, dos cursos, do material que vocês possam ter, que vão agregar esse conhecimento, né? A gente vive um momento aí muito complexo, muito difícil, pessoalmente difícil para alguns aqui, para outros menos, mas acho que o foco interessante desses grupos é a gente direcionar para esse lugar de cura, de partilhar o conhecimento, e é isso, né? Acho que quando a gente faz um curso desse, a gente já está, assim, passos bem avantajados para coisas boas para a gente, para as pessoas à nossa volta, para o mundo, né? Cada vez que a gente se cura, a gente também cura o mundo, com certeza. E vamos, então, encerrar com a nossa última meditação, tá? Pode deixar aí o material de lado.
cada uma. Vamos acomodar o corpo, alongar, né, a coluna, ombros para trás, tá? A gente vai virar a palma das mãos para cima, fechar os olhos um instante. Vamos respirar 2, 3 vezes mais profundo, né? Porque a gente acabou assimilando bastante conteúdo, onde a mente ocupa espaço, e tudo bem. Agora vamos respirar, trazendo de novo a atenção para dentro de si mesmo. Soltar o ar mais devagar. Quando a gente solta o ar, a gente solta também os pensamentos. Mesmo que a gente não consiga soltar todos os pensamentos, esvazia um pouco a bagagem. E assim, a cada ciclo de inspirar e exalar, relaxa um pouquinho mais. Relaxa os braços, relaxa os ombros, relaxa as pernas, os pés. Relaxa a coluna. Relaxa a cabeça, o pescoço. Relaxa a pele do rosto. Coloca a atenção novamente no ponto no centro do seu coração. Respirando mais profundo. Deixando boas sensações saírem de dentro para fora, a partir desse ponto. Então, inspira, exala, solte o ar devagar. Levando a atenção agora um pouco mais acima, no ponto entre as suas sobrancelhas. Com os olhos relaxados. Também inspira mais profundo, solte o ar devagar. Traga a atenção agora num ponto no topo da sua cabeça, no Sahasrara Chakra. Então, visualize uma luz branca nesse ponto, de dentro para fora, de fora para dentro. Visualiza nesse ponto uma luz branca com dourado. E deixa essa luz dourada envolver todo o seu corpo. Trazendo luz, sabedoria.
suave, devagar. Começa a perceber a saliva na boca. A respiração acontecendo. E assim começa a movimentar o corpo, abrir os olhos. E desfazer da postura. E é isso, gente. Concluímos esse dia. Obrigada por toda a presença, vocês participaram, foi muito legal, quero muito que vocês continuem assim, falando, interagindo, isso faz toda a diferença, eu fico mais vibrante daqui, e acho que a gente partilha bastante, tá? Foi muito legal, boa semana para vocês, bom domingo para vocês, para a família de vocês, recebam os alunos novos, né? A gente aproveitar o nosso desenvolvimento de acolhimento para esse grupo. Tá bom? Então é isso, gente. Até mais. O material vai aparecer e as coisas eu vou passando aí conforme eu passo para o Dani, a gente vai chegando. Tá bom? Valeu, turma. Muito bom. Deixa eu sair daqui.